uma palavra aqui fresquinha, porque Deus ele sempre tem pãozinho fresquinho, a comida é sempre nova, e o Senhor vai falar conosco nesta manhã. Glória a Deus. Eu quero dizer que o Senhor tem falado desde o início do culto, naquele louvor que a gente cantou da harpa 305. O Senhor falou muito comigo referente à guerra, né, a batalha, porque estava falando que nós temos que tomar o escudo da fé. E o que está dizendo na letra do louvor é assim: luta, não te desanima. Se você está cansado, novas forças você vai obter, mas você vai ser renovado. Mas lute até vencer. Vocês são campeões de Jesus Cristo. Então nós temos que pegar e não desanimar quando a gente tiver um ataque espiritual. Qualquer retaliação, ataque ou contra-ataque que a gente tiver, a gente tem que ir para cima, porque nós somos vencedores. E o Senhor estava falando nesse louvor: breve nós vamos terminar essa batalha e vamos descansar para sempre com o Senhor ali. Mas hoje nós temos que ser os fiéis que lutam no combate, que tomam o escudo da fé, porque a peleja dura é. Aleluia. Então nós temos que lutar e ir para cima como soldados de Cristo. Deus não chamou covarde. O covarde do caminho volta, mas aquele que tem a certeza da vitória, esse vai para cima. Deus também falou comigo bastante, em muitas ocasiões do culto, mas na palavra da leitura oficial que a Sara fez aqui, o Senhor estava falando comigo algo lindo, né? Que a gente precisa nos indignar igualzinho. Eu acredito que essa que você estava dizendo sobre ele se indignou. Um pecado que nem era dele apenas, era um pecado de todo o povo. E nós temos que nos indignar pelo pecado de todo o povo. Nós temos que nos entristecer e chorar e buscar como se fosse nosso o pecado. Que nem aquele louvor fala: com a nação nos ombros, os pés descalços e a nação nos ombros, carregando o pecado de toda a nação, como intercessores, como aqueles que vão buscar o Senhor, a restauração. Glória a Deus. Então o Senhor já vem falado nessa manhã bastante, através dos louvores, através, né, do louvor que o Cleiton cantou, através da leitura oficial, do louvor que a Érica cantou, tudo Deus tem falado nos nossos louvores também no início. Não vou aqui trazer recapitulação de tudo, porque aí vai tomar um tempo da mensagem, mas esses que era forte eu precisava compartilhar. Amém? Então não vou deixar perder nenhuma pérola. Vamos ler Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas, no capítulo 18 e o versículo 18 também, 18 e 18. Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas, detalhista, doutor. Então, vamos ler na versão dele. 18 e 18, falando sobre o jovem rico. Hoje, Dia dos Pais. E essa palavra ela até se encaixa muito bem para o Dia dos Pais. O jovem rico. Diz assim: certo homem importante perguntou-lhe: bom mestre, que és essencialmente, perfeitamente, moralmente bom, que devo fazer para herdar a vida eterna? Participar da salvação eterna no reino do Messias. Jesus respondeu-lhe: por que me chamas bom? Ninguém há essencialmente bom, senão um, que é Deus. Conhece os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E ele diz: todas essas coisas eu tenho observado desde a minha meninice. Ao ouvir isso, Jesus lhe disse: ainda falta uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e reparte o dinheiro com os pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Torna-se meu discípulo e acompanha-me. Mas
ouvindo ele isso, ficou angustiado e muito triste, porque era muito rico. Ao perceber Jesus, quão triste ele ficava, disse: como é difícil um rico entrar no reino de Deus. Porque é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram isso perguntaram: então quem pode se salvar? E ele respondeu: as coisas impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Pedro disse: eis que deixamos tudo, casa, família, negócios, e te seguimos. Jesus respondeu: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, pais, irmãos, mulher, filhos, pelo reino de Deus, que não venha receber muito mais deste mundo e na era vindoura a vida eterna. Amém? Amém. É uma palavra tanto forte, tanto que se encaixa com a data de hoje, e quero até, antes de eu entrar profundo nessa palavra, trazer aqui a clareza de um mito que muitos cristãos têm em cima dessa palavra: que primeiro tem que ir lá para a igreja fazer a obra, porque alguém está dizendo que eu tenho que deixar pai e mãe para ir para o culto, para servir o Senhor. Nós vamos entender o decorrer da palavra que não é bem isso que Jesus está falando. Jesus está falando de algo muito mais profundo. Não está falando para você: larga a família e vai fazer a obra. Não. Jesus não disse nada de obra aqui. Não falou obra. Agora vamos entender. Pelo início, no versículo 18, um homem importante, está na minha versão, né? Mas ele é um jovem e ele era muito rico. E ele sabia que Jesus era o Messias. Se ele era jovem, eu não sei se ele teve tempo de construir riqueza. Muito provável que ele tenha herdado riqueza dos pais. Porque para construir riqueza não é do dia para a noite. Alguns até conseguem, mas eu creio que ele já nasceu numa família rica. Então ele era rico porque ele já tinha herdado. Por isso que quando ele vai até Jesus, ele vai porque ele pensa assim: eu já tenho tudo, eu preciso só da vida eterna. Então eu vou até ele, que ele sabe, e ele vai me dizer o que eu devo fazer, e aí eu vou ter a vida eterna, vou estar completo. E aí ele foi até Jesus, pediu que meu pai para herdar. Aí quando ele usa essa palavra herdar, eu entendo que ele já estava acostumado a herdar dos pais a parte financeira, né, a riqueza. Então ele vem e para herdar a vida eterna. Eu também quero essa herança. Também quero herdar isso. Só que Jesus, vem do coração dele, Jesus colocou ele à prova, porque Jesus ele é aquele que ele nos responde com perguntas. Jesus sempre responde a gente com perguntas. Deus responde a gente com perguntas. Mas por que ele responde com pergunta? Tem gente que fala que responde pergunta com outra pergunta. Depende. Porque a pergunta que Jesus responde para nós é para nos fazer pensar e achar a resposta verdadeira dentro de nós. Porque o que o jovem precisava era achar a resposta dentro de si. A resposta que ele ia dar, a vida eterna, estava dentro dele. E ele disse: por que você me chama bom? Por que Jesus disse para ele: por que você me chama bom? Bom é Deus. Porque ele estava acostumado não só bajular, como ser bajulado. É um costume de muitas pessoas a bajulação para conseguir o que quer. Então ele foi bajular Jesus. Bom mestre, tipo elogiando, mas não era um elogio verdadeiro. Como você sabe que não era verdadeiro? Porque ele não quis seguir Jesus. Se ele realmente tivesse de verdade um bom mestre de coração, de adoração, ele seguiria Jesus. Então ele veio falar com a bajulação da boca para fora para agradar Jesus. Quantas vezes nós somos bajulados ou nós queremos bajular pessoas para conseguir o que queremos? Mas tenho que te dizer algo: você não bajula Deus, porque Deus sabe de tudo. Ele não recebe bajulações. Se você está aqui falando palavras bonitas da boca para fora para conquistar
achavam certeiro. Jesus, na maioria das vezes, ele achava como fleumático. Certeiro, esse homem. Pum, já segui seu coração, você está me bajulando. Por que está me chamando de bom? Bom é Deus. Deus é bom, não me chama de bom, não. Está me bajulando? Então, ninguém há bom senão Deus. O que Jesus diz para ele. Aí Jesus responde para ele: conheces os mandamentos? Os mandamentos é: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Aí ele responde: mas Jesus, eu tenho feito isso desde a minha infância, sabe? Desde quando eu era menino, desde a minha meninice, eu guardo esses mandamentos. Só que Jesus estava querendo mostrar para ele o coração dele. E aqui está a chave e o ponto da nossa mensagem. Porque ele cumpria os mandamentos por status, por qualquer coisa, menos por ser de verdade. Ele era um religioso que ele não roubava, não adulterava, não fazia essas coisas, mas ele não fazia isso da forma certa, pelo propósito certo. E eu ouso dizer que todo aquele que serve ao Senhor pela lei é religioso e não serve ao Senhor de verdade. Somente aquele que recebe o amor, a graça, o Espírito Santo sobre si consegue fazer de verdade. Como que é de verdade e como que é de aparência? Como que é um religioso e como que é um de verdade? Está aqui a resposta no texto. Jesus fala, ao ouvir isso, Jesus disse: falta-te uma coisa, vende tudo quanto tu tens, reparta o dinheiro com os pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Aí ele, ouvindo isso, ficou angustiado, triste, porque era muito rico. O que é a resposta? Não sei se você conseguiu pegar, mas eu vou te ajudar a entender. Jesus estava dizendo para ele: eu tenho que ser o primeiro no teu coração. Quem está ocupando o primeiro lugar no teu coração, jovem, rico? O dinheiro, a riqueza. Então, o que adianta ele não matar, não roubar, não adulterar, se ele não ama Deus de verdade? Aqui está o ponto. Ele fazia tudo aquilo para manter uma aparência de bonzinho, mas quem estava no centro não era Deus. Ele tinha idolatria, que era dinheiro. E hoje o Senhor pergunta para mim e pergunta para você: onde está o teu coração? Porque Jesus em outra passagem fala: aonde tiver o teu tesouro, ali está o teu coração. E Deus, ele exige que ele seja o primeiro. Por isso que depois Jesus fala assim: como difícil é um rico entrar no céu. Por que Jesus está dizendo isso? Porque geralmente quem é rico, não, é muito difícil um rico não ter o coração dele no dinheiro. É quase que impossível. Mas Jesus fala: o que é impossível aos homens é possível para Deus. Ou seja, Deus pode usar pessoas ricas que não têm o coração preso no dinheiro. Deus pode transformar o coração de um rico em um coração que ama Deus mais do que o dinheiro. Mas é difícil um rico não amar o dinheiro, porque o dinheiro lhe proporciona muitas coisas boas, a riqueza lhe proporciona muitas coisas boas, mas o coração do rico, desse jovem, não amava Jesus, tanto que ele não conseguiu abrir mão do dinheiro para servir Jesus. Jesus não queria humilhar ele, deixar ele, vai ficar aqui pobrezinho. Jesus ia sustentá-lo, Jesus ia cuidar dele, mas ele precisava dar essa confiança para Jesus e falar: eu amo o dinheiro mais do que o Senhor, eu amo o Senhor mais do que o dinheiro. Agora, nesta manhã, o Senhor manda perguntar duas coisas. A primeira que eu perguntei, mas vamos repetir: onde está o teu coração? E a segunda é: e se Deus tirar aquilo que você mais gosta, é o que sobra? Se Jesus só falou para ele: se você tirar todo o seu dinheiro de você, tudo, e ficar
ficar sem nada e me seguir. O que sobra? Para ele não sobrava nada, ele ficou muito angustiado, porque não queria perder esse dinheiro. E se Deus tirar? Por isso que os discípulos responderam, na verdade Pedro, né? Pedro disse: eis que deixamos tudo, casa, família, negócios, e te seguimos. O que Pedro está dizendo é que ele colocou Jesus acima da família, dos negócios, do dinheiro, tanto que ele deixou naquele período de discipulado e seguiu Jesus. E Jesus disse para ele: aquele que ousar me amar mais do que a sua família, é nesse sentido que Jesus está dizendo, me amar mais do que os seus negócios, me amar mais do que qualquer coisa dessa vida, em verdade eu vos digo que receberá muito mais, tanto aqui neste mundo quanto na era vindoura. Então Jesus, no versículo 29, vou ler, fala assim: Jesus respondeu: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa. Esse tenha deixado casa, traduzindo porque o que realmente Jesus quer dizer é deixado no coração, para amar. Porque muitas pessoas, quando aceitam Jesus, aí ele vai ter que escolher, porque às vezes o esposo, a esposa, o pai, a mãe, o filho não aceitam. Não, você não vai para a igreja, não aceita. E Jesus fala: você vai ter que escolher. E muitas vezes vai ter que abrir mão de familiares, de família, por amor a Jesus. Vai ter que deixar em casa pais, irmãos, mulher, filhos. Até o filho não pode ocupar o lugar de Deus. Aí, esse que ousa colocar Jesus no lugar certo, que não venha receber muito mais neste mundo e na era vindoura a vida eterna. Glória a Deus. E nessa manhã o Senhor fala: onde está o teu coração? E se Ele tirar aquilo que você mais gosta, né? Por exemplo, se você gosta muito do ministério, se Jesus tira o teu ministério. Se você gosta muito do teu trabalho, Jesus tira o teu trabalho. Você gosta muito de cantar, Jesus tira a sua voz. Você gosta muito, mas eu faço para o Senhor. Mas aquilo não é o Senhor. Ele está exigindo um amor por Ele, acima do que você faz para Ele. Aleluia. Não importa quanto que eu estou fazendo para Deus aqui na terra, se eu não o amo e não o coloco em primeiro lugar aqui no meu coração, não adianta de nada. Por isso muitos dirão naquele dia: Senhor, mas eu preguei, eu profetizei, Senhor, falar que eu conheço você. Você só amava o seu ministério, você estava com o coração naquilo, você queria status, você queria reconhecimento, mas a mim você não amou. E quem ama o Senhor, independente de ministério, que tenha ou que não tenha ministério, ele vai continuar amando o Senhor. Se ele tiver dinheiro, ele ama o Senhor. Se ele tiver nada, ele ama o Senhor. Se ele tem família, ele ama o Senhor. Se ele perde a família, ele ama o Senhor. Aleluia. É nesse lugar que tem que estar o nosso coração. E o Senhor fala: eu estou preparando o coração de vocês, porque vocês precisam entender quem é que tem que ocupar o primeiro lugar no teu coração. O Senhor procura os verdadeiros. O Senhor procura não aqueles igual o jovem rico que vai lá e não adultera, não faz nem pecado santinho, mas no coração dele tinha outro Deus assentado no trono e não o verdadeiro Deus. O Senhor quer nesta manhã e Ele procura os verdadeiros adoradores, aqueles que colocam o Senhor assentado no trono do teu coração. No trono do teu coração não há lugar para você e Deus. É só ou Ele ou você. E às vezes a gente quer fazer a nossa vontade e não a vontade dele. Às vezes a gente quer fazer as coisas pelo propósito errado. Por que, meu amigo, você está aqui ministrando a palavra? Por que você está aí sentado me ouvindo? Por que você faz tudo que você faz? Qual é a motivação do teu coração? Onde está o centro da tua vida? Então o Senhor pede nesta manhã que nós possamos fechar os olhos e perguntar ao Espírito
entendimento, porque às vezes a gente não sabe. A gente pensa que está certo e a gente está com a cegueira espiritual, com a mente cauterizada. Mas nessa manhã nós estamos por terra toda a cauterização da mente, toda a cegueira espiritual. Espírito Santo, feche os olhos. E pergunte aí ao Espírito Santo: Espírito Santo, mostra para mim quem está ocupando o primeiro lugar na minha vida, quem está ocupando o primeiro lugar no meu coração, porque eu faço o que eu faço, qual é a minha motivação para estar fazendo tudo o que eu faço. Me mostra, me revela quem eu sou, me mostra, Senhor, porque eu quero me arrepender, eu quero colocar o Senhor, o Todo-Poderoso, o único e verdadeiro Deus ao qual eu devo a vida, ao qual é aquele que não só soprou o fôlego de vida em mim, mas deu a própria vida dele na cruz, para que eu tivesse a minha vida. Ele morreu para eu ter vida, e é para ele que eu devo a minha vida, e eu quero colocar ele no lugar certo dentro do meu coração, no trono do meu coração. Não é o meu sono, não é o meu cansaço, não é a minha vontade de comer que tem que estar no primeiro lugar, não é o dinheiro, o trabalho, a família, a diversão, o passeio, qualquer coisa que possa ocupar o lugar onde você dedica o seu tempo, onde você dedica a sua atenção, aonde você está colocando pensamento o dia inteiro. Qual é o medo que te cerca? Qual é o temor que te cerca? Tudo isso traz para você a resposta, porque o Senhor não chamou a gente para ter medo, Ele chamou a gente para confiar na sua palavra. E quando Ele fala pisa nas águas, Pedro, Ele pisa e anda. Meu Deus amado, quando o Senhor quer em primeiro lugar, nós temos que obedecer a tua voz. Quando Jesus disse: o grande milagre, enche a rede de Pedro. Aí fala para ele: agora larga esses peixes dele. Ele estava exausto, cansado, pescando a noite inteira, não dormiu, cansado. Aí quando Jesus dá os peixes para ele, fala assim: agora larga os peixes. Sabe o que é? Você está buscando a vida inteira, buscando algo da parte do Senhor. Aí Deus te dá, depois fala: agora larga isso que eu te dei. Deus te dá dinheiro e fala assim: agora abandona esse dinheiro e segue-me. Sabe o que é lindo? Pedro larga os peixes e vai. Oh glória, mas depois ele recebe tanto poder, tanta unção. Ele recebe tanto que Jesus pede para ele: cuida das minhas ovelhas, apacenta minhas ovelhas. Foi na mão de Pedro sanguíneo que Jesus confiou à igreja, a primeira igreja que iniciou. Aleluia, porque ele foi moldado, transformado, porque ele confiou, ele era ousado. Quando Jesus chamou, ele foi. Quando Jesus falou para ele andar nas águas, ele andou. Ele foi ousado e o Senhor Jesus confiou a noiva dele nas mãos de Pedro. E o Senhor nessa manhã nos chama para que nós possamos fazer como Pedro. Aprenda como Pedro. Olha onde ele caiu para não cair. Olha onde ele andou para você andar. Naquilo que ele acertou e naquilo que ele errou, você desvia deste caminho. Quando ele foi prepotente, arrogante, dizendo para Jesus que não permitiria que Jesus fosse crucificado. E quando ele entendeu que Jesus tinha que ser crucificado, ele disse: eu vou com o Senhor e morro com o Senhor. Ele foi muito crucificado, mas ele não olhou para dentro do coração, que verdadeiramente ele estava amando o Senhor Jesus a esse ponto de morrer com ele ou não. Mas Jesus conhecia. Então não abra a boca para falar para o Senhor coisas de que você não tem ainda a convicção de onde está o seu coração. Votos e promessas, quando você for fazer, certifique-se de que você está fazendo de verdade na direção certa, e que seja algo que o Senhor quer que você faça. Jesus não queria que Pedro morresse com ele. Pedro inventou isso porque ele queria agradar Jesus. Foi uma certa bajulação de Pedro para tentar agradar Jesus. Mas depois ele chorou amargamente, se arrependeu ali quando Jesus
encontra com Ele, que faz aquela fogueira e que pergunta: tu me amas? E ele, naquele momento, ele recebe o perdão e a cura e a transformação. Jesus sempre está pronto a dar segunda chance para aquele que se coloca diante dele. Que seja hoje você que se arrependa de tudo que você tem colocado no lugar de Deus no seu coração. Que seja hoje você que receba a cura e o perdão. Quando as coisas não andam bem na sua vida, tenha certeza que você tem que procurar saber quem está no trono do teu coração. Porque mesmo no meio da tempestade, se é Jesus que está no trono, você está feliz, você está em paz, você está regozijando, porque existe uma confiança e um descanso que só Ele pode dar, independente do temperamento. Independente do temperamento, pode ser um colérico, vai ter paz e descanso se confiar no Senhor de verdade em todo o teu coração. Glória a Deus. E ela vai e cantando a Aleluia. Essa foi a palavra que o Senhor concedeu ao meu coração.